Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, estou aqui para falar um pouquinho de trabalho e emprego para os jovens, a convite aí da Giovana, então eu queria agradecer a oportunidade. Desculpa se eu ficar com o olho pequenininho, que eu estou um pouco contra o sol aqui, mas espero que essa mensagem chegue para vocês. Bem, primeiro também um abraço a todo mundo do Bela Vista aí, que saudade de vocês, saudade de todo mundo. Espero um dia aí poder encontrá-los pessoalmente, não só virtualmente, mas enquanto nós não temos essa oportunidade, vamos no virtual mesmo. Bom, pessoal, falar de trabalho, né, para os jovens, que é uma pergunta muito difícil. Eu acho que trabalho é uma das decisões. A gente tem umas 4, 5 decisões na vida que são críticas, né? Que é a nossa religião, com quem a gente vai se casar, onde a gente vai morar, mas uma delas com certeza é a nossa profissão. E nós hoje temos o privilégio de poder escolher a profissão, e isso nem sempre foi assim. Na verdade, os nossos avós, provavelmente nossos pais, não tiveram muita opção. Eles escolhiam aquilo às vezes que eram ensinados, escolhiam às vezes aquilo que era o que aparecia de oportunidade, o que dava para fazer. Então essa questão de escolher profissão é algo novo. E isso tem confundido muitos jovens, porque eles ficam em dúvida. Aí tem gente com 40 anos escolhendo a profissão ainda, porque está procurando o propósito de vida e está angustiado no trabalho. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Bom, primeiro que o trabalho foi dado por Deus. Então você pegar lá em Gênesis, logo que teve a queda, Deus falou assim: da terra você tirará o seu sustento. Então o trabalho, ele é uma parceria entre Deus e nós. Deus, ele nos deu a terra, Deus nos deu dons, nos deu inteligência, Deus nos deu a chuva, mas a gente não vai conseguir colher frutos disso se a gente não arregaçar as mangas. Então tem muita gente que às vezes espera cair do céu, né? Cair do céu alguma coisa assim, para de repente realizar alguma coisa, mas do céu de mão beijada não cai nada. Então Deus é o seguinte: olha, eu vou te ajudar, eu vou te dar terra, eu vou te dar as condições, vou te dar o dom, vou te dar força física, mas você vai ter que fazer a tua parte. Então o trabalho foi uma bênção dada por Deus. E o trabalho, ele veio também como continuação do crescimento do homem. Uma coisa que você precisa entender na tua vida: Deus fez o ser humano para ele ter crescimento físico, mental e espiritual. E isso tem tudo a ver com o trabalho. Então você nasce um bebê, e aí você cresce, você aprende a falar, você vai para a escola, aprende a escrever. E tem gente que chega a uma idade e para de se desenvolver. E continua assim, parece que dá uma preguiça no meio do caminho. A verdade é que o conhecimento de Deus, o aprendizado, ele é praticamente infinito. Então, uma das coisas que Deus deu para nós nos desenvolvermos como filhos dele é o desenvolvimento e é o trabalho. Então, o trabalho, ele tem que ser visto como sustento, como meio das bênçãos de Deus, e ele tem que ser visto também como algo onde a gente se desenvolva. Daí você pensa assim: poxa, mas vou me desenvolver no quê? Se eu não sei bem o que eu quero. E aí talvez seja uma das grandes armadilhas que a gente tem hoje. Muita gente acha que tem um propósito na vida e foi feito especialmente para alguma coisa, e tem um sonho às vezes de ser médico ou ser advogado ou sei lá. E às vezes não é exatamente o que Deus te fez para aquilo. Então eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é tentar descobrir o que Deus planejou para a minha vida, o que foi que Deus colocou de dons em mim, de diferenciais, que eu posso me desenvolver. Porque às vezes muita gente tem a seguinte frase, né? Ah, faça o que você gosta, não trabalhe nenhum dia da sua vida. Na verdade, eu acho que o segredo é gostar do que faz. Porque às vezes, eu gosto de jogar futebol. Vou dar um exemplo. Sempre gostei de jogar futebol, mas nunca tive muito talento para ganhar a vida com isso. Então imagina que eu fosse um cara fissurado e eu assistisse uma palestra de fim de semana de um coaching. Você tem que acreditar em você mesmo e fosse me dedicar tudo pro futebol. Eu não ia dar muita coisa, porque não foi o dom que Deus me deu, não foi o talento que Deus me deu. Então, uma coisa importante é você descobrir aquilo que você é bom e gostar daquilo que você é bom. Não você fazer o que gosta, mas gostar do que faz. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê, tem uma passagem muito interessante, são os filhos de Jacó. Quando Deus ele vai separar a terra, ali nas 12 tribos, você vai perceber que eles
ele divide para cada filho um pedaço de terra, mas ele não dá somente um pedaço de terra, ele dá uma função específica para cada filho. Então a herança de Levi, lá os levitas seriam sacerdotes, alguns iam morar mais para o continente, outros iriam morar no litoral, iriam ser do comércio, outros seriam da guerra. O que a gente aprende com isso? Depois você lê lá os filhos de Levi, de Jacó, as bênçãos que Deus deu para eles. A gente aprende que nem todo mundo é bom em tudo e que Deus ele coloca em nós um dom especial, algo importante para o nosso desenvolvimento. Então a primeira dica que eu dou para você é o quê? Tenta descobrir aquilo que você é bom, se desenvolva naquilo e tenta ouvir o que as pessoas estão dizendo aí de você. As pessoas vão falar para você. E o mundo vai te dar sinais, Deus vai te dar sinais. Então, por exemplo, uma pessoa que é boa em matemática na escola vai ter mais facilidade para exatas. Uma pessoa que às vezes não tem pavor de sangue vai ter mais facilidade para enfermagem, medicina, coisa assim. Mas é importante você se identificar naquilo que você é bom, você reconhecer aquilo, identificar aquilo e tentar seguir uma carreira que vai por esse lado. O trabalho, ele pode ter um propósito em qualquer atividade. Não existe um trabalho que ele é mais importante ou menos importante do que outro. Você consegue ser uma bênção nas mãos de Deus em qualquer função. Então, às vezes, um erro que a gente comete também, então eu vou ser missionário lá no Afeganistão, para enfim Deus cumprir o propósito dele. Sabe, meus amigos, nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser missionário do outro lado do mundo. Algumas pessoas são chamadas para isso. Mas o nosso mundo precisa o quê? De sapateiros, precisa de borracheiros, precisa de contadores, precisa de cozinheiros. Então, não importa qual profissão, não existe uma que é menor do que a outra, você pode ser uma bênção nessa profissão. E um problema que eles vejam nos jovens, eu trabalho com muito estagiário hoje em dia, e eles chegam com 6 meses, eu quero ter um propósito, porque eu quero empreender. Saiba que nem todo mundo nasceu para isso, nem todo mundo nasceu para abrir um negócio, nem todo mundo nasceu às vezes para ser dono de uma empresa, de uma startup. Então, mais importante do que você correr atrás de um sonho, eu acho que o primeiro passo é você se conhecer e saber que não existe uma profissão que é menor do que a outra, que tem menos importância. Aquilo que você fizer, pode ter certeza que Deus conseguirá fazer de você uma bênção aonde você estiver. A Bíblia tem uma série de histórias. Vamos pegar a história de José, por exemplo. José foi escravo, dele foi ser mordomo do faraó. E depois a gente sabe do que aconteceu, né? Que ele foi vendido pelos irmãos, foi mordomo de faraó e aí ele chegou na prisão. Qual que era a função de José na prisão? O José ficou lá encostado, lamentando da vida? Não. Ele falou assim, olha, se Deus me deu a prisão, eu vou ser uma bênção na prisão. E ele começou a cuidar dos outros presos, a Bíblia diz isso. E ali na prisão ele foi uma bênção, teve visões, abençoou outros presos e isso fez com que ele chegasse a ser como o primeiro-ministro do Egito. Então, às vezes, você está numa atividade que você acha que isso é menos importante. Quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, a primeira coisa que me falaram é o seguinte, tá a vassoura aqui e vai lá e limpa o banheiro. Foi a primeira atividade que eu fiz no trabalho. Eu lembro quando eu comecei a ser estagiário, fazia faculdade, sabe o que eu mais fazia no primeiro estágio? Tirar cópia, xerox e fazer café para o setor. Aprendi a fazer café. Então, se você começar a achar que aquilo é muito pequeno, você abandona e aí Deus não realiza a obra em você. Saiba que Deus, ele nos coloca em situações para o nosso crescimento. Então, às vezes você vai estar num trabalho, numa situação que você não está feliz. Você acha, eu gostaria de estar palestrando, eu gostaria de estar administrando uma empresa, eu gostaria de estar advogando, não sei. Saiba, irmãos, que Deus permite coisas na nossa vida. Se você já está no emprego, ou você está procurando emprego, muitas vezes isso está acontecendo porque Deus quer que você se desenvolva naquela atividade. Muitas vezes, eu tive empregos onde eu pensei assim, Senhor, qual o propósito da minha vida? Uma vez eu comecei um estágio aqui na Zona Norte de São Paulo. No primeiro dia, na hora do almoço, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, é uma porcaria esse emprego. Ou Deus tem um propósito na minha vida, ou Ele está judiando de mim. E hoje, irmão, depois de mais de 20 anos, eu vejo que aquilo foi um aprendizado para mim. Eu precisava ter passado por aquilo. Eu precisava ter lavado o banheiro, precisava ter feito café, eu precisava ter ficado desempregado. Por quê? Porque Deus
ele me ensinou coisas que de outra maneira eu não teria aprendido. Então, antes de você ficar muito afobado, muito afoito, aprenda com José. Se dedique aonde quer que for e tenha sonhos grandes. Não tenha medo. Não tenha medo de aceitar desafios maiores. E saiba que Deus vai te preparando como num degrau passo a passo para você chegar. O trabalho ele pode ser uma bênção ou pode ser um fardo. E tudo depende de como você encarar. Se você encarar aquilo como uma escravidão, aquilo vai ser uma desgraça para a tua vida. Agora, se você encarar que aquilo foi uma oportunidade que Deus te deu para o seu desenvolvimento, uma oportunidade que Deus te deu para você cuidar da sua família, saiba que você pode ser muito feliz, não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Eu conheço executivos que têm salários assim muito grandes e são infelizes, tomando antidepressivo. Olha quantos artistas na televisão hoje que são artistas, cantores e têm síndrome de pânico, odeiam o que fazem. E quantas pessoas que têm atividade mais simples são felizes. Então, saiba que Deus nos fez diferentes, Ele nos colocou em entidades diferentes. Então, primeiro se conheça. E quando você encarar os seus primeiros passos, saiba que ninguém vai virar um diretor de empresa com 21 anos. Saiba ter paciência. E saiba que Deus, Ele faz a boa obra naqueles filhos que esperam e aguardam. Então, seja persistente no Senhor. O que eu vejo hoje é que muitos jovens entram no primeiro emprego, o primeiro estresse do trabalho ele já abandona. Porque não aguenta pressão, porque não aguenta ter sofrimento, não aguenta passar por perseverança. Olha a história de José, o quanto ele passou para ser primeiro-ministro. Ele precisou ser escravo, precisou ser mordomo, precisou ser chefe de cadeia para ele ser preparado para aquilo. Olha o que aconteceu com Moisés, que também ficou 40 anos no deserto, sendo preparado para a obra que ele tinha de tirar o povo do Egito. Então Deus, Ele age dessa forma conosco. Ele não nos dá as coisas prontas, mas Ele quer nos desenvolver. Então o trabalho, ele é algo para o nosso desenvolvimento intelectual, físico e espiritual. Se você colocar o seu trabalho nas mãos de Deus, se você colocar e você entender que isso é algo que é para o teu crescimento, isso pode ser uma bênção. Mas se você não fizer isso, pode ser uma desgraça na tua vida. Então, algumas dicas que eu dou para vocês repetindo, né? Procure saber uma coisa que você se identifique, que você seja bom. Segundo, tenha paciência. Tenha paciência porque essas histórias aí desses jovens que com 20 anos estão com 1 milhão na conta, isso é lorota. As pessoas que têm sucesso na vida é aquelas que ralam muito e durante muito tempo. E o terceiro ponto, tenha coragem. Tenha coragem de continuar se desenvolvendo, de aceitar um desafio novo. Tenha coragem, às vezes, de mudar, de encarar, de estudar um curso novo. Eu fico louco da vida quando eu vejo jovem com medo. Porque a pessoa lá com 50, 60 anos, beleza, já fez bastante coisa, às vezes tem mais para ter que medo, do que ter medo, né, de perder. Agora, jovem com medo de aceitar desafio, jovem com medo de encarar uma oportunidade, eu já passei por experiência de chegar para um rapaz que trabalhava comigo e falar assim, olha, você vai ser promovido, você vai receber mais, só que você vai ter que ter mais responsabilidade. Sabe o que ele fez? Ele não aceitou, porque ele teve medo. Então, meus amigos, não tenham medo do novo, não tenham medo de agarrar as mãos de Jesus Cristo e receberem as bênçãos que Deus tem para você. E saiba que aquela pessoa que não se desenvolve, não aprende, é como se fosse uma planta. Deus, Ele não quer fazer de você uma planta. Não importa a tua idade, 40, 50 anos. Deus quer fazer de você uma pessoa que continue crescendo e dando frutos. Porque aquele que não dá frutos, o que Jesus disse? Ele joga fora o galho. Então sejam jovens que dão frutos, sejam jovens que queiram aprender. Hoje em dia, nunca teve tanta oportunidade para conhecimento. Hoje você pode fazer um curso internacional do seu quarto pelo computador. Eu lembro quando eu comecei a estudar, quando eu era desbravador, para eu fazer uma classe de amigo, eu tinha que ir lá no centro de Guarulhos para pegar um livro emprestado para fazer a classe especialidade. Hoje em dia, você tem tudo no computador, você tem uma série de cursos EAD, você consegue ter certificações. Então, hoje você tem uma condição de se preparar para o mercado e muito mais barato, porque esses cursos são mais baratos.
E às vezes eu vejo jovem que tem medo, que só fica no videogame, que só fica assistindo futebol o dia inteiro. Então não seja esse jovem que é uma planta, que não cresce. Se você não está aprendendo nada, seja espiritual, seja intelectual, você está sendo uma planta. Deus não te fez para ser planta. Deus fala assim, olha, crescer e multiplicar e se desenvolva. É isso que Deus quer para nós. E você como jovem tem essa missão. Então eu desejo que vocês sejam felizes no trabalho, que vocês encarem o trabalho como uma bênção de Deus, sejam corajosos e o principal, ajoelhem e peçam muito a Deus orientação. Porque às vezes eu sei que é difícil, uma das coisas mais difíceis é decidir uma profissão, tomar uma decisão, e tem horas que somente Deus vai te dar a resposta correta, tá bom? Eu quero desejar um bom restante de sábado, acho que esse vai ser passado no JA, né? Então uma boa semana para vocês, que Deus os abençoe, um grande abraço e em breve estaremos juntos. Tchau, tchau!